dia, meus queridos alunos, espero que todos estejam maravilhosos. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante, que, claro, é a biomecânica e vai ter tanto uma importância para veterinários quanto para treinadores, né? Então nós vamos estar falando hoje sobre qual é a importância do exercício de flexionamento lateral do cavalo. Então esse exercício é executado tanto no período da doma, quanto também numa manutenção, né, do fortalecimento dessa musculatura nesses cavalos de esporte que realmente precisam, né, manter essa musculação. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar é a movimentação da coluna, tá? Então aqui representado em azul, a gente tem uma coluna que está representada em azul, que seria a coluna cervical, tá? Em rosa, a gente tem a coluna torácica, em verde, a gente tem a coluna lombar, certo? E aqui o sacro, né? E nesse espaço aqui, a gente tem a articulação lombosacra, que é aquela articulação que permite com que o cavalo, né, faça esse movimento de engajamento do posterior. Então, por que a gente precisa saber isso? A gente precisa saber isso porque a gente vai falar sobre o movimento de flexão e extensão. Então, quando o cavalo abaixa o pescoço, ele está fazendo flexão. Quando ele eleva o pescoço, ele está fazendo extensão da coluna, tá? E esses movimentos, eles são diferentes dependendo da região da coluna do que a gente está falando. Então, na coluna cervical, que é essa aí que está representada em azul, esses movimentos são muito grandes. Então, olha aqui, a nuca, né, tem um movimento muito grande de flexão e extensão pela articulação atlanto-occipital. E então toda a coluna cervical tem bastante movimentação. Notem aqui que essa junção cérvico-torácica, que é essa coluna cervical caudal, ela também tem uns maiores graus de movimento. Então a gente tem, primeiro lugar de maior movimento de lateroflexão, a nuca. Segundo lugar, a junção cérvico-torácica, que seria aqui C7 com T1, tá? Ótimo. O que acontece então na coluna torácica? Notem que é muito diferente da coluna cervical. Por quê? Porque esses movimentos já são muito mais limitados na região torácica, né? Então, muito pouco movimento de lateroflexão acontecem, né? Por causa desses processos espinhosos, tem uma série de características dessa coluna que não permitem muito movimento. Já na coluna lombar também, a gente percebe que esses movimentos diminuem ainda mais do que na região torácica, certo? Sendo que, qual é a exceção? A exceção é exatamente o espaço lombosacro, que é aquele movimento que o cavalo consegue engajar o posterior, né? Então, essa articulação permite aí um grau de 5 a 20 graus de movimento de flexão e extensão, tá? Então, isso é muito importante no processo de engajamento e propulsão desse posterior. Ótimo! Então, já que vocês agora já sabem isso, vamos falar de um outro movimento que a coluna faz. Então, além da coluna fazer o movimento de flexão e extensão, ela também faz um movimento de lateroflexão, certo? Então, como seria esse movimento? Então, na coluna cervical, que está aqui representada em verde, ele faz muito movimento, né? Lembra quando você está montado lá, tanto que o cavalo consegue levar o pescoço para um lado e para o outro. Na região torácica, esse movimento é bem menor, né? Sendo que aqui, ó, a partir de T8 até T14, ele consegue fazer um pouquinho mais de lateroflexão. E na região lombar é praticamente zero esse movimento, porque tem os processos transversos aqui muito grandes, então eles batem e não conseguem fazer esse movimento de lateroflexão. E aí a gente vai ver quais são os músculos que agem para fazer isso. Outra coisa importante é, quando o cavalo faz a lateroflexão da coluna, não só, né, ela vai ser direcionada para uma lateral ou para outra lateral, como a vértebra também vai sofrer um movimento de rotação dentro do seu próprio eixo, que é chamado de rotação axial da coluna. Então, ela faz esse movimento aqui,
tá? Ótimo, beleza. Eu tô aproveitando aqui uma imagem, né, desse trabalho, exatamente para explicar para vocês alguns músculos já. Então, aqui a gente tem um corte, né, da coluna, né, feito no sentido transversal, aonde eu tenho aqui o processo espinhoso da vértebra, os processos articulares aqui e aqui, e o processo transverso da vértebra lombar, aqui e aqui. E aqui o corpo vertebral, tá? Aqui o espaço vertebral, né, onde está a medula espinhal. Então, a gente sabe que esses músculos que estão para cima aqui, ó, do processo transverso, eles têm uma função e eles têm um nome. E os músculos que estão nessa região aqui ventral, eles também têm a sua função e o seu nome. Então, para os músculos que estão acima do processo transverso da vértebra, a gente chama esses músculos de músculos epaxiais. Então, esses músculos aqui são chamados, todos esses músculos aqui são chamados de epaxiais. E esses músculos que ficam embaixo do processo transverso, eles são chamados de hipaxiais. E por que eles têm nomes diferentes? Porque eles têm funções diferentes. Então, os músculos epaxiais, eles fazem extensão da coluna, ou seja, quando eles se contraírem, eles vão fazer o cavalo elevar o lombo, elevar o tronco, tá? Quando os músculos hipaxiais são ativados, quando eles estão em ação, eles vão fazer o quê? Em contração concêntrica, eles vão flexionar a articulação tóraco-lombar, tá? Então, ótimo. Então, dentro desses músculos, a gente tem, por exemplo, o músculo longuíssimo dorsal, que é um dos maiores e mais longos músculos que o cavalo tem, né? Vai desde lá a região do pescoço até a garupa do cavalo. Então, esse músculo é muito longo, muito comprido, e ele realmente é um músculo muito forte, né? Muito grande. A gente também tem outros músculos, que seriam o ilho costal, né? E o músculo espinhal torácico, que não estão representados aqui na foto, mas todos esses músculos fazem parte dos músculos que ficam em cima do processo transverso, ou seja, os músculos epaxiais. E esses músculos fazem o que então? Extensão. Tá? Então, esses músculos aqui vão fazer extensão, tá? Esses músculos de baixo, que são os hipaxiais, que seriam, nesse caso aqui, o psoas maior, psoas menor, né? Ainda tem outro músculo, que é o quadrado lombóide, que não tá aqui. Então, esses músculos, quando eles se contraem, vão fazer uma flexão da coluna. Ótimo! Então, isso aqui, preciso que vocês entendam isso para eu poder explicar o que esse movimento gera, né? Então, mais uma foto aqui mostrando realmente o quanto esse músculo longuíssimos, né? Ele é longo, muito forte. Aqui, outro músculo que está representado aqui seria o músculo multífidos. O que é esse músculo multífidos? Tá vendo aqui, ó? Pertinho aqui, ó, entre o processo articular e o processo espinhoso, a gente tem aqui o músculo multífidos. O que esse músculo faz? Esse músculo, por que ele chama multífidos? Porque ele tem multifibras, então eles são músculos oblíquos, que eles são músculos curtos, que eles vão entrelaçando toda a coluna e mantendo a estabilidade da coluna, né? Mantendo essa estabilidade rígida da coluna no movimento mais de alta velocidade, né? Para o quê? Para proteger isso aqui, ó, porque isso aqui faz parte do sistema nervoso central. Isso aqui é uma coisa muito importante, né? É isso que faz todo o corpo funcionar. Então, para proteger o espaço articular, o espaço intervertebral e reduzir a movimentação entre as vértebras, a gente precisa de músculos que ficam muito próximos
ali da coluna, que são chamados de músculos justavertebrais. E um dos músculos justavertebrais é o músculo multífidos. E o músculo multífidos, ele é um músculo importante também para o quê? Responsável pela propriocepção. Ou seja, o que é propriocepção, Gabriela? Propriocepção é aquilo que dá ao cavalo e a gente a noção espacial da onde a gente está pisando. Então, quem coordena os movimentos da coluna são esses músculos, o multífidos. Então, quando a gente tem uma patologia qualquer na coluna, esse músculo se atrofia, né? E como ele se hipotrofia, ele reduz o tamanho, né? Ele perde um pouco da sua função e isso deixa a coluna mais instável e mais propensa a outras lesões, tá? E também o músculo iliocostal, que é um músculo que também ocupa aqui toda essa região, tá? Até lá a região da garupa. Então esses músculos todos são muito importantes para essa estabilidade e para essa movimentação da coluna. Então, como é que o cavalo faz uma lateroflexão? Então, olha só, essa foto ajuda a gente a entender, né? Porque aqui eu tenho, ó, vértebras torácicas, essas aqui são as vértebras lombares, essa aqui é o quadril do cavalo, né? O osso coxal, e o sacro e as vértebras coxígeas, beleza. Então, como é que o cavalo consegue fazer esse movimento de lateroflexão, principalmente nessa região aqui, se esses ossos, né, têm pouca capacidade de lateroflexão? Tcharam! Agora vocês vão saber. Então, quando eu tenho contração concêntrica, ou seja, quando eu tenho contração que aproxima os ângulos articulares do eretor espinhal, então todos aqueles músculos epaxiais são chamados de eretor espinhal, tá? Então, quando todos esses músculos que estão aqui em cima das vértebras, né? Lembra que eu falei, ó, que o processo transverso da vértebra, né? Aí, na verdade, aqui está representando mais as costelas. Os processos transversos aqui, eles são menores, né? Então, são esses pequenininhos aqui. O que ele faz? Todos esse músculo aqui que a gente desenhou, né? O longuíssimos, né? Que tá vindo lá da região cervical, né? O ilho costal e o músculo espinhal torácico, todos esses músculos, quando eles fizerem uma contração somente desse lado, por exemplo, do lado direito, junto com uma contração também unilateral dos músculos abdominais, que eu vou falar desses músculos abdominais para vocês daqui a pouquinho, né? Então, eu tenho músculos abdominais que vão estar agindo desse lado e músculos e o eretor espinhal, os músculos epaxiais que vão estar agindo desse lado. Então, a contração só desse lado direito, desses dois grupos musculares, vai fazer com que o cavalo faça uma lateroflexão, tá? E quando eu tenho o movimento de lateroflexão, notem como a vértebra, ela também roda, ela tem um movimento de rotação, né? Então isso aqui é uma rotação, todo movimento de lateroflexão é acompanhado por rotação da coluna, tá? Então, ótimo. E quem são os músculos, então, que vão participar diretamente dessa rotação? Aí sim, o que eu comentei com vocês, os músculos justavertebrais, principalmente o músculo multífidos. E esse músculo é responsável pela propriocepção, né? Eu falei que dá espaço, dá noção ao cavalo de espaço, né? Onde ele está pisando, qual o movimento que está fazendo. Então, é um movimento coordenado dessa coluna. Só que aí, por que eu comentei dos músculos abdominais, tá? Porque a gente viu que a musculatura epaxial, aquela musculatura que eu falei para vocês, o longuíssimo, vocês perceberam que ela era muito mais desenvolvida do que até os músculos embaixo, que eu falei do psoas maior, do psoas menor? Vou voltar lá para vocês verem, ó. Olha aqui.
Então, esse aqui seria considerado eretor espinhal epaxial, tá? É o que eu falei. Olha como ele é muito mais volumoso do que o músculo flexor, certo? Beleza, muito maior. Então, vamos dizer assim que essa musculatura hipaxial, que é essa que fica embaixo da coluna, que quando se ativar vai flexionar o cavalo, precisa de um reforço, né? Precisa de um outro suporte. E quem seria esse outro suporte? Esse outro suporte seria exatamente a musculatura abdominal. Então, essa musculatura abdominal, que é composta pelo músculo oblíquo abdominal externo, oblíquo abdominal interno, o músculo reto abdominal e o músculo transverso do abdômen, são músculos que, quando ativados, vão auxiliar, né, na flexão da coluna e dar suporte para essa coluna, tá? Então, ela é muito, muito, muito importante e a gente precisa, né, do auxílio dessa musculatura abdominal para vários movimentos, né, para várias situações que eu vou estar comentando com você. Por que essa foto? Essa foto, eu fiz esse desenho para mostrar para vocês que a coluna do cavalo, ela é feita em curvas, tá? Então, a gente tem a curva cervical cranial, que é uma curva convexa, a gente tem uma curva côncava, levemente côncava da junção cérvico-torácica, que é o término da coluna cervical e o começo da coluna torácica, né? A gente tem uma curva torácica, a gente tem uma curva lombar, então a gente tem várias curvas e essas curvas, elas sofrem interferências do peso que ela recebe. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui um cavaleiro montado, né? Olha que cavaleiro chique, viu? Pensa no chique. Vou fazer a cabeça do sujeito aqui, tá difícil, viu? Então, quando a gente tem uma pessoa montada aqui, ó, o que acontece? O peso desse cavaleiro vai aumentar essa curva, certo? Por exemplo, a curva cérvico-torácica vai aumentar a curva torácica. Então, concordam que se isso daqui desce mais, eu preciso de muito mais suporte nessa região ventral para estabilizar a coluna e manter essa coluna realmente na posição que ela tem que ficar, né? Então, isso daí nos leva o quê? A entender a importância dessa musculatura abdominal que está presa aí no coxal, que tem pontos de inserção nas costelas, né? Que tem ponto de inserção na linha alba. Então, todos esses músculos, eles vão estar dando realmente um suporte para essa coluna e uma estabilidade que é muito necessária. Então, notem só esse movimento. Por que eu vou falar desse movimento e qual é a importância desse movimento? Então, para essa potra fazer uma lateroflexão para o lado direito, ela precisa contrair quem? Ela precisou contrair os músculos abdominais do lado direito e ela precisou também contrair os músculos epaxiais, o músculo eretor espinhal, né, da parte dorsal ali. Então, a contração unilateral desses grupos musculares permite o cavalo fazer esse movimento de lateroflexão. Se eu tenho, então, um movimento em contração concêntrica desse lado, ou seja, a contração que aproxima os ângulos articulares, né? Então, por exemplo, olha aqui, meu bíceps. Se eu fizer contração concêntrica do meu bíceps, eu vou estar fazendo uma flexão da articulação do cotovelo, certo? Só que esse é um músculo agônico ao movimento. Todo músculo agônico tem um músculo antagônico ao movimento. Então, se esse está em contração concêntrica, o meu
tríceps braquial está em contração excêntrica, ou seja, afastou os ângulos articulares. Mas para que esse músculo serve? Se não tivesse o músculo antagônico ao movimento, esse meu braço não pararia de flexionar aqui, ele continuaria dobrando e rotacionaria 360 graus. Então, para todo o músculo principal do movimento, que seria o músculo agônico em contração concêntrica, a gente tem um músculo em contração excêntrica, que seria o tríceps braquial, tá? Que está aqui alongado. Beleza. Então, por que eu falei isso? Eu falei isso porque se eu tenho que ter aqui contração dos oblíquos abdominais e do eretor espinhal, dos músculos epaxiais, em contração concêntrica desse lado, concordam que do lado oposto ao movimento, ou seja, desse lado esquerdo, o que vai estar acontecendo com o eretor espinhal? Ele vai estar alongado, ele vai estar em contração excêntrica. E os músculos abdominais, da mesma forma, do lado oposto ao movimento, também estará em contração excêntrica, certo? Porque ele está sendo alongado, né, para permitir o encurtamento desse lado. Beleza. E por que é importante isso? Porque esses músculos, né, tem que estar fortalecidos desse lado. Então, a contração está aqui, está promovendo uma maior força dessa musculatura do lado direito. E do lado esquerdo, essa contração excêntrica também é muito importante. Eu vou mostrar para vocês por que é importante. Então, observem esse movimento. Olha esse movimento. O movimento do esbarro, o que acontece nesse movimento do esbarro? Não sei se eu consigo... Peraí. Eu queria parar o vídeo aqui para vocês. Tá. Mas o que acontece nesse movimento do esbarro? Ó, aí, tá? O que acontece? Esse membro posterior, o que vai acontecer, ó? Essa coluna vai entrar em quê? Flexão, certo? Esses membros posteriores vão estar direcionados para onde? Para frente. Então, esse membro pélvico vai estar direcionado para frente, certo? Como estará o abdômen nesse momento? Contraído ou relaxado? Contraído, tá? Então, eu preciso, para o cavalo fazer um bom esbarro, o que eu preciso? Eu preciso de contração abdominal, tá? Porque a contração abdominal vai facilitar o engajamento do meu posterior, tá? Por uma ação direta na articulação lombosacra, tá? Então, para esse cavalo fazer esse movimento de esbarro, ele precisa ter ou não a musculatura epaxial alongada? Sim, sim, muito bem, Maria. Sabia que você ia responder certo. Por quê? Porque senão ele não consegue levar esse membro posterior para frente, porque ele vai ter um movimento muito mais quicado do que deslizante, né? Que é o que precisa, que é um deslizamento, um deslocamento cranial. Então, concordam que além do alongamento dessa musculatura, eu também preciso de uma contração abdominal eficiente, né? E também vocês podem observar, o cavalo, no momento do esbarro, ele faz o quê? Ele eleva a cabeça, que ele já tinha baixado, mas ele eleva a cabeça para facilitar o movimento também, relaxando o ligamento nucal, o ligamento supraespinhoso, o ligamento sacrociático dorsal, então facilitando a movimentação da coluna, do espaço lombosacro, da coluna, da articulação lombosacra, tá? Então, tudo isso
exige muito, tanto da musculatura abdominal quanto da musculatura epaxial, tá? Claro, tem outros músculos também que vão levar a perna para frente, tá? Eu estou focando nessa musculatura hoje, tá? Então, qual é a importância do movimento de flexionamento lateral para os cavalos atletas? Primeiro, fortalecimento abdominal. Vocês viram que quando o cavalo faz o movimento, ele é obrigado a contrair a musculatura abdominal. E esse fortalecimento vai ajudar o cavalo tanto no suporte para a coluna, dando maior suporte para a coluna, e também permitindo que o cavalo consiga fazer os exercícios de uma forma muito mais eficiente, com muito mais performance do que um cavalo que tem um abdômen totalmente, né, hipotônico, relaxado. Também vai haver uma melhora da propriocepção, porque o que a gente falou? A gente falou que quando o cavalo faz uma lateroflexão, a coluna também roda. Se a coluna roda, ela precisa da ativação de quem? Do multífidos. Se eu ativo a função do multífidos, lembra que eu comentei algumas patologias? Esse músculo multífidos pode estar atrofiado, vai aumentar a instabilidade nas vértebras, e isso vai prejudicar a coluna. Então, um dos exercícios para melhorar a função do multífido seria o flexionamento lateral. Além disso, o alongamento e fortalecimento da musculatura epaxial. Então, a gente viu que tanto desse lado que o movimento está acontecendo, ela está sendo fortalecida em contração concêntrica, como também em contração excêntrica do lado contralateral. E isso é importante porque a gente viu, melhora o movimento, por exemplo, do esbarro, melhora a parada, melhora o rollback, melhora uma série de exercícios que necessitam de um maior engajamento. Um cavalo de salto, né, que precisa realmente engajar, né, para saltar, né? Então, uma infinidade de exercícios, de esportes, que precisam desse movimento, né? E um dos exercícios que ajuda muito seria, então, o flexionamento lateral. Só que você fazia sem saber os princípios biomecânicos, porque você aprendeu que algum domador te falou isso aqui é importante para arquear o meio do cavalo, flexionar a costela do cavalo, não era isso? Você aprendeu? Então, por quê? Então, nós estamos te explicando isso biomecanicamente, que é lindo, maravilhoso, adoro. E aí também isso vai melhorar o engajamento do cavalo, que foi o que eu comentei, a ação lá na articulação lombosacra. Então, são muitos os benefícios que esses exercícios promovem e agora vocês já sabem alguns deles, né? Então, gente, meu muito obrigada. Eu peço para vocês que continuem aqui assistindo, se inscreva no meu canal, por favor, né? Por favor, a tia precisa chegar aí nos 1.200 inscritos, eu preciso da sua colaboração. Então, me sigam também no Instagram da Equiclass Cursos e também na Gabriela Guenca Vet, né? A gente tem feito aulões, a gente tem feito vários cursos também online, né? O curso de ultrassonografia, de pelve joelho e tarso, o curso de Dominando a Biomecânica, que é um curso muito completo, onde eu ensino toda essa parte da biomecânica para vocês, né? Um curso online também. Tô lançando também agora um curso de exame clínico locomotor dos equinos, né? Então, uma série de coisas que podem ajudar vocês a melhorar aí no dia a dia. Então, meu muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau, obrigado!